Olá, juventude, tudo bem com vocês? Bem, hoje é Páscoa e uma Páscoa diferente porque estamos em tempos de isolamento social por conta da pandemia. É, e eu gostaria, de alguma forma, de estar com vocês, de compartilhar uma reflexão com vocês. Então, vamos lá. A Páscoa foi estabelecida no êxodo do povo de Israel do Egito, quando eles estavam saindo do Egito. Então, vamos lembrar que Jacó, que é Israel, foi viver no Egito com toda a sua família, na época em que o seu filho José estava governando no Egito. Eles se estabeleceram lá e se tornaram bastante numerosos, um grande povo, e foram se multiplicando muito. E aí muitas e muitas gerações depois de José e de Jacó, surgiu no Egito um rei que não sabia nada a respeito de José, de todo o livramento, de toda a grandeza e a importância da história de José para o Egito. E ele já não sabia mais nada porque tinham se passado muitas gerações e ele percebeu que o povo de Israel estava se tornando um povo muito, muito, muito numeroso e começou a ter medo de que esse povo se rebelasse contra o Egito e subjugasse o Egito. Então, antes que isso acontecesse, ele resolveu subjugar o povo de Israel, escravizou o povo, e aí a escravidão foi apertando, o sofrimento, a opressão do povo foi apertando até que Deus veio para libertá-los dessa escravidão no Egito. E aí, quando isso tudo acontece, Deus levanta Moisés, e eu vou ler aqui um trecho que está em Êxodo 12, que vai falar especificamente da instituição da Páscoa, que eles já estão assim em vias de sair do Egito, e Deus está dando ordens aqui, instruções a respeito da instituição da Páscoa. Então vamos ler Êxodo a partir do versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E foi a partir daí que ficou instituída a celebração da Páscoa. Então, muito tempo depois, nós vamos pular aqui muitas e muitas e muitas gerações para falar de quando Jesus nasceu e iniciou seu ministério na Terra. João 1,29 mostra Jesus se aproximando e João Batista dizendo: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo no início do ministério de Jesus, João já chega dizendo isso, fazendo uma alusão ao Cordeiro Pascal, a esse Cordeiro que lá no Egito foi morto para que as famílias fizessem ali a sua refeição e usassem o sangue para passar sobre os umbrais das portas, sobre os batentes, como forma de impedir que a morte chegasse às suas casas, porque onde passasse o anjo da morte e não visse sangue nos umbrais das portas,
haveria a morte dos primogênitos, lembram? E aí, João já inicia o seu ministério dizendo: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquilo que aconteceu lá atrás, no êxodo dos israelitas, era uma sombra daquilo que ia se cumprir em Jesus, como sendo o Cordeiro que foi morto para o perdão dos pecados. Não é à toa que Jesus disse, que no Evangelho ele diz que ele veio para cumprir a lei. E de fato, a lei de Deus estabelecia lá atrás, né, nesse momento aqui que a gente está vendo em Moisés, como oferta pelo perdão, o sacrifício de um animal e o derramamento de todo o seu sangue, para que o povo ou o sacerdote, quem pecasse, recebesse o perdão. Então, a oferta pelo perdão era o sacrifício de um animal com o derramamento de sangue. E não foi isso que Jesus fez, né? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele foi sacrificado, derramou todo o seu sangue para perdão do pecado. Então, assim como no Egito, é pelo sacrifício do Cordeiro, Cristo, e pela aspersão, derramamento e aspersão do seu sangue que nós somos privados da morte. É por causa do sangue de Jesus que nós fomos e somos poupados da morte. Jesus foi para a cruz voluntariamente, não foi apenas assim uma imposição de Deus, mas Jesus voluntariamente foi para a cruz. Como ele disse também: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu me dou voluntariamente, para que nós fôssemos outra vez aproximados de Deus. Porque no jardim, quando o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo, foi criado entre Deus e a humanidade um abismo gigantesco por causa do pecado. E Jesus foi para a cruz voluntariamente para nos aproximar de Deus outra vez e para que o pecado não possa mais nos afetar ou nos afastar dele, para que o pecado não mantenha essa distância, para que o pecado não mantenha essa separação, para romper com essa separação e para criar. Jesus é o caminho que nos leva outra vez para o Pai, é a ponte que outra vez nos liga ao Pai e que passa sobre o pecado e que vence o pecado para nos ligar outra vez ao Pai. E aí nós vamos ler Isaías 52, a partir do versículo 12, onde tem aqui uma narração a respeito disso tudo, que foi a crucificação de Jesus. Isaías 52, a partir do versículo 13, desculpe. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes.